Olá, oitavo ano. Tudo bem? Queridos, apostila, página 50. Vamos rever as questões de luz, sombra, né, penumbra, tudo isso vocês já sabem. Nós vamos rever e dar continuidade, porque eu tô doida para chegar nas obras de arte, para falar da luz nas obras de arte. Vamos chegar lá. Vamos lá, queridos. Aqui na página 50 fala sobre a diferença entre penumbra e sombra. Penumbra é o que eu tô agora, são 5h20 da tarde que eu tô gravando esse vídeo e o pôr do sol já está acontecendo, e se eu não tivesse, né, sentido, colocado uma luz artificial, eu com certeza estaria na penumbra. Penumbra é essa transição do dia para a noite, não tem mistério nenhum. Fala também sobre a questão do eclipse, né? Eclipse lunar, eclipse solar. Se você nunca teve a oportunidade de assistir ou de observar um eclipse, procura no calendário, na internet, veja quais serão os próximos que serão visíveis a olho nu. É uma coisa muito interessante, né? Que é o bloqueio, né? E aí você não vê totalmente. Você vê muitas vezes o movimento certinho, né, da Terra passando em frente, a luz do Sol ou da Lua. É muito interessante, tá? E nossos conceitos de luz, de sombra e penumbra. Bom, tem uma atividade na página 50 que ela será adaptada. A primeira, ela pede que você, em duplas, vocês, no início da aula, que seria iniciozinho da manhã, você vai escolher alguém para fazer isso com você, seu pai, sua mãe, seu cachorrinho, se for bem comportadinho. Você vai fazer o registro, pode ser em fotografia, que está pedindo para você desenhar. Mas se você fizer através de fotografia, também está valendo. Porque o objetivo principal é que você entenda o que está sendo dito. Entender o conceito de luz natural, não natural, artificial, conceito de sombra, conceito de penumbra, e conseguir fazer essa atividade, o objetivo foi alcançado. Então não tem problema se você resolver fazer com fotografia, tá? É legal que você até registre aqui, quando a gente retornar, a gente comenta a respeito, enfim. Então, se aqui foi pedido para você fazer no início da aula, evidentemente você vai fazer na hora que você acordar, com auxílio, e ver o alcance da sombra no iniciozinho da manhã, e ver o alcance dessa mesma figura que você retratou no início da manhã, você vai observar no finalzinho da manhã, meio-dia, 1h da tarde. Todos nós sabemos que vai mudar, né? Mas é legal que você registre isso. Outra coisa, a segunda atividade já seria para você fazer em casa mesmo. Vai fazer a mesma coisa, só que com um objeto. Tá legal? Fechado? Bom, você vai pular a página 52 e vai chegar aqui na página 53, que tem uma pintura de um pintor chamado Caravaggio. Caravaggio fez parte do movimento chamado Renascimento, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Séculos 14, 15, 16, esse aqui é do século 16. Tá? E esses pintores aqui, tem muita coisa legal para falar desse quadro aqui. E o motivo principal é a gente falar sobre a importância da luz nos quadros. E no século, os pintores renascentistas, eles tinham como inspiração, já falei isso para vocês, como fonte de inspiração, os ideais gregos. Eles voltaram lá na antiguidade clássica, lá nos gregos, porque os gregos faziam tudo com muita perfeição. Eles desenhavam, eles ilustravam, eles esculpiam, eles eram os reis do Photoshop. Como assim, Patrícia? Lá na antiguidade clássica? Sim, eles retratavam as pessoas, mas eles procuravam colocar a pessoa da melhor maneira possível. Eles evitavam desenhar rugas, desenhar narizes tortos, cabelos mal cuidados. Então, isso é uma espécie de Photoshop da antiguidade. Isso foi na antiguidade, muitos anos antes de Cristo. Isso aqui foi entre os séculos, alguns historiadores falam séculos 13, 14, 15, mas muito provavelmente 14 até 16. Tem essa oscilação aí, dependendo do historiador. Mas é nessa época, 1500 e pouco, 1600 e pouco, 1400 e pouco. Esses pintores, Michelangelo está nessa, Leonardo da Vinci está nessa, eles começaram a pintar pessoas, né, figuras, e com cuidado muito grande. A partir daqui nós vamos falar sobre a arte na pintura. Você pode observar que essa moça está com a iluminação mais intensa num lado só do rosto. Evidentemente, o pintor fez
tinha uma abertura, uma janela, alguma coisa que intensificou essa iluminação. Então, o que a gente pode falar aqui? Vocês devem lembrar que no 7º ano, vocês viram cor, luz e cor pigmento. Vocês lembram disso? Todo esse estudo a respeito de cor, todo esse estudo a respeito de pigmentos, eles vão culminar aqui. É a importância que existe na pintura, a cor, a luz para a pintura. Vocês devem lembrar muito bem também que no 7º ano vocês falaram sobre Monet. Lembra disso? Pintura impressionista. Quem era Monet? Monet era o cara que pintava de acordo com o que ele sentia, com o que ele via, e as pinturas elas tinham muita luz, muitas cores vivas, e não tinha compromisso com a realidade. Isso foi no final do século XIX, e isso aqui é no século XVI. Então, durante esse período do século XVI, esses pintores, a título de Caravaggio, eles pintavam pessoas, tem uns detalhes muito legais aqui, eu quero dar uma importância maior a isso aqui, que é muito interessante, usando pinturas de Michelangelo. Continua na sua apostila, a gente está falando de Caravaggio, mas Michelangelo também é um cara que viveu um pouquinho antes de Caravaggio, mas também se inspirou lá na Antiguidade Clássica. Então eu vou colocar uma pintura aqui que todo mundo já ouviu falar, tá? Isso aqui está no Vaticano, tá? Na Capela Sistina. Isso aqui é uma... como se diz, dentro do, tem o Louvre, tem o Museu do Louvre, né? Tem a Capela Sistina, e essa capela aqui, o Michelangelo levou cerca de 4 anos pintando. É muita informação, é muito legal, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a representação de figuras representando o elo, né? O encontro de Deus e o homem, como se fosse no momento da criação, tá? E você pode observar que os músculos, os pés, a fisionomia, tudo muito perfeito, tudo muito bem delineado. Isso é típico do pintor renascentista, porque ele foi beber da água lá da Antiguidade Clássica. E a luz, Patrícia? Você observa, a luz tem várias interpretações ao longo das eras. Então, nesse caso aqui, a prioridade eram as figuras humanas. O que tem atrás não está definido. Vamos ver uma coincidência aqui? Com a pintura de Caravaggio, você vê alguma coisa atrás? Você vê alguma imagem atrás? Essa pintura aqui, ela lembra muito também pinturas de um artista também priorizava muito essa questão da sombra, chamado Johannes Vermeer, tá? E o Johannes Vermeer, precisa falar assim, Patrícia? Ele utilizava muito a questão da sombra e da iluminação. Dá uma olhada nisso aqui. O Vermeer, ele já é de outra época, ele não é renascentista, ele é barroco, mas a luz surge novamente. Patrícia, vai me deixar louco, você está mostrando muita pintura, muito pintor. O objetivo principal aqui é você perceber que a luz é muito importante nas artes plásticas. O título que você tem no seu capítulo aqui, o subtítulo é A Luz, a questão da luz nas artes visuais. Então, eu estou mostrando para vocês 3 pintores diferentes. O Caravaggio, o Michelangelo e o Vermeer. Todos eles usam a luz de alguma forma para esclarecer algo, clarear, esclarecer não usei a palavra certa, clarear, intensificar e focar a atenção do espectador em algum objeto ou alguma figura humana. O Vermeer curtia muito pintar figuras do cotidiano, coisas do dia a dia. Ele não estava preocupado nem com questões religiosas, nem com questões da natureza. Deixa eu te mostrar mais uma figura do Vermeer que de repente você já ouviu falar. Ó, eu tenho 2 figuras, tá? A mesma modelo serviu. Você tá vendo isso aqui? Existe um filme fantástico chamado Moça com Brinco de Pérola. Maravilhoso. Que você pode assistir. Se tiver aberto no YouTube, eu vou procurar e eu mando pra vocês. Então aqui, ó. E aí, isso aqui, muito
provavelmente são janelas onde a luz entra, né, no seu ateliê e ele, ó, você vê, ó, a questão da luz, a incidência da luz nessa modelo. Onde não tem luz, tem sombra. Onde não tem luz, está mais escurecido. E o pintor renascentista, barroco, né, que é o caso do Vermeer, ele dá muita importância a isso, tá ok? Então vamos lá. Então eu tenho na pintura do italiano Caravaggio, né, o elemento luz você constata num efeito chamado chiaro escuro. Aqui tá claro escuro, mesma coisa. O chiaro escuro é essa oposição entre uma imagem e outra. Ó, gente, eu ficaria aqui 3 dias falando, é muito gostoso. Aí você vai virar só a página, tá? E aí diz assim, de onde vem a luz? Ah, você vai destacar o seguinte. Conforme o tipo de iluminação natural artificial, vai destacando, vai passando canetinha. Percebemos de modo diferente os objetos. O ângulo de incidência da luz e sua intensidade alteram nossa percepção. A iluminação determina como o volume, a superfície, cor e contorno dos objetos nos são revelados. Tá? Então aqui tem um exemplo com uma fruta, com a luz. E ora com a luz excluída, ora com a luz incidindo, ora com a luz só de um lado. Então isso, né, nós chamamos de tipos de iluminação. Né? Então nós temos na contraluz, se eu apagar a luz aqui do estúdiozinho, onde eu estou gravando, e colocar uma luz atrás de mim, vocês vão ter esse efeito. A mesma coisa se eu colocar um de frente para mim, no momento eu estou com uma luz incidindo na minha lateral. E outra, né, que é a luz frontal. Ponto. Apenas isso. Aí, nosso exercício, em que diz assim, observe a direção da luz que ilumina o ovo. Enumere a sequência correta em relação às fontes de iluminação. É lateral, frontal, atrás do ovo ou superior? Ó, mole. Começa aqui e termina aqui, tá, pessoal? E aqui a gente encerra. Eu coloquei na nossa sequência ali um evento chamado esfumato, tá? Nós não vamos fazer atividades a respeito do esfumato, mas eu gostaria de falar e na próxima aula a gente volta com esse assunto do esfumato. O esfumato é o seguinte, ele é uma técnica que os pintores utilizam, deixa eu ver aqui, qual dessas aqui eu posso mostrar melhor. Muitos pintores utilizam em que tem vamos usar essa palavra no momento, nebulosidade, vamos dizer assim, algo bem sutil, uma sutileza entre o fundo, né, o cenário de fundo e o modelo principal que está em primeiro plano. Ao longo das nossas aulas de História da Arte, nós vamos falar muitas coisas a respeito das técnicas. No momento, nós estamos falando da importância da luz. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão da perspectiva e por aí vai. Depois nós vamos falar que tipo de pintor existia para cada tipo de arte. Então, meus amores, o esfumato é uma espécie de técnica utilizada pelos pintores para, algumas vezes, diferenciar os planos e outras vezes, algo muito interessante que eu vou te mandar um link muito legal, que é sobre a paisagem ao fundo. Se você observar algumas paisagens nas pinturas de Leonardo da Vinci, por exemplo, essa que eu vou mandar para vocês vão perceber que ao fundo de todas dessas figuras tem paisagens, mas essas paisagens não são importantes nesse momento. O que são importantes são os modelos principais, são as pessoas. A mesma coisa com a pintura do Caravaggio. Então a gente encerra aqui, né? Nós temos os exercícios apenas dos 50, 51 e 55. Apenas isso, ok? E aí na semana que vem a gente conclui. Agora eu quero te ensinar uma coisa para você dar para sua mãe. Dia das Mães está chegando. Um trabalhinho bem bonitinho, bem fofinho. Se você quiser, lógico. Mas eu acho tão legal. Mãe adora trabalho feito por filho, gente. Vocês não têm noção da alegria que a gente tem. Eu tenho 2 filhos. É tão gostoso. Bom, vou mostrar pra vocês. O que é isso, Patrícia? Isso aqui é uma luminária. Tchau!
Como é que eu vou fazer? Como eu fiz essa luminária? Você vai usar uma caixinha de suco ou de leite. Essa aqui é de leite, tá? Lava bem, senão fica um cheiro chato, enjoadinho. Você vai encapar com o que você tiver, pelo amor de Deus, não põe as pessoas loucas, né? Você vai encapar com o que você tiver. E aí pode fazer o desenho que você quiser, flores. Eu fiz umas listas. Cortei, furei com uma caneta e depois eu vim com a tesoura e cortei. Ah, Patrícia, eu tenho estilete, pelo amor de Deus. Olha lá, hein? Você pode pedir ajuda a uma pessoa mais velha. Faça o corte, tesoura dá certo. Gente, eu fiz com tesoura, tá? Tesoura, ok, fiz, já tinha encapado. Primeiro eu encapei com cola, não usa cola quente pra nada, tá? E aí eu encapei com cola normal. E aí eu fiz as janelinhas. Pô, já estou com 80% da minha casa pronta, da minha luminária. 80 não, exagero, 70. E aí eu peguei uma folha, um papelão, você pode pegar aquelas folhas de capa de caixa de pizza. Gente, aquilo é ótimo, tô fazendo altos trabalhos com aquilo. E aí você vem, dobra ao meio, você faz um retângulo. Você faz um retângulo, dobra ao meio, você dobra assim. Retângulo, dobra ao meio, depois eu dobro assim, vai ficar bonitinho. E essa chaminé eu peguei 2 pedacinhos de papelão, colei um no outro, coloquei um coraçãozinho. Não tem papel decorado, pinta, vai ficar show. Cortei, fiz um cortezinho singelo aqui com tesourinha. Encaixei, tá? Você tem que tomar cuidado pra não fazer largo demais, senão isso aqui vai passar direto. Aí eu usei cola dupla face. Não tem cola dupla face, usa cola branca, cara pálida. E aí, eu vou colar... Eu descolei isso aqui 300 vezes, peraí. Descolei pra mostrar como é que se faz, né? Vou colar o telhadinho. Ó, crianças, está 80% da minha casa está pronta. Fiz um rococozinho aqui, maneiríssimo. Gente, eu estou apaixonada por essa casinha, sério, de verdade. Você falou que era uma luminária, Patrícia. Cadê a luz? Que a luz é o seguinte. Quem tem aquele pisca-pisca largado em casa, geralmente, depois do Natal, embola tudo em algum lugar e joga numa gaveta. Aquele com as luzes pequenininhas, sabe qual é? Enfia tudo aqui dentro e cabe, que eu já fiz, né? Já medi. Faz um buraquinho aqui, puxa e pronto. Vai ficar em cima da mesinha, ou do home office da mãe, ou da cabeceira. Uma luminariazinha show de bola, tá bom? Essa é a minha contribuição singela pro Dia das Mães, tá bom, criançada? Atividade de casa, páginas 50, 51 e 55 somente. Semana que vem a gente fala sobre esfumato again. Beijão, amo vocês.